Pessoal, boa noite. Estou aqui a pedidos para falar um pouquinho a respeito de Toy Boy, aquela série da Netflix que está encabeçando o top 10 há muitos dias, né? O top 10 é aquele ranking das séries da Netflix mais vistas aí nos últimos dias. Eu maratonei essa série em 2 dias, acho que sim, 2 noites, né? São 12 ou 13 episódios bem longos, bastante compridos, de 60 ou 70 minutos, mas que prendem a gente na cadeira, isso não dá para negar. Vamos falar aqui a respeito de algumas coisas importantes. Olha, eu pensei 30 vezes antes de gravar esse vídeo, pessoal, porque a série tem um sem número tão grande de reviravoltas e é uma série tão ágil que eu teria dificuldade até de dividir com você aqui o roteiro de modo bem linear, né? Então, por essa razão, eu vou dividir com você alguns pontos que eu achei positivo e alguns pontos que eu achei mais complicados. Mas fica aquela recomendação de sempre, né? Antes de você assistir esse vídeo, assista a série e depois volta para não saber de nenhum spoiler que eventualmente possa escapar por aqui, tá? Quando a Netflix chama a gente para assistir a série, ela mostra no trailer a história de Hugo Beltrán, um stripper que teria ficado preso por 7 anos, né, pela morte do marido de uma de suas clientes, e ao ser libertado, luta por justiça, luta pela verdade, tal e coisa. Sim, esse trailer é correto, esse trailer é verdadeiro e ele traz uma linha mestra para a série. Mas a série tem tantas reviravoltas em si, a série traz tantas informações novas a cada episódio, que outras histórias tão importantes quanto a do próprio Hugo começam a se somar. E outras histórias paralelas ganham tanta importância quanto a história do Hugo, até mesmo para o desfecho, para o esclarecimento das coisas que aconteceram, né? Vamos comentar um pouquinho a respeito do pano de fundo dessa série. É uma série espanhola, como toda série espanhola é muito legal, tive a oportunidade de assistir Vis-a-Vis, recomendo a você aí que assista. E se passa numa cidade chamada Marbella, no litoral, na Costa do Sol ali, no sul da Espanha, alguma coisa assim. E por pano de fundo, a história de Hugo Beltrán tem a luta por dinheiro e poder de duas grandes famílias, de duas famílias poderosíssimas. Família Medina, né, com 3 irmãos, Macarena, a que supostamente teve o marido morto, Rojas, um político, e Mateu, um cara meio sem sal, um cara com uma certa dificuldade, um cara que sempre foi visto como alguém secundário, e a família Rojas, né, que tem uma matriarca, e essa matriarca tem uma filha frágil, emocionalmente frágil, que casou com um cara um tanto abusivo, e que tem um filho que desapareceu também há 7 anos, o mesmo tempo do crime. Tá? Então, qual é a grande luta entre essas famílias no momento da série? A construção de um porto, né? A autorização de que a empresa de uma destas famílias construa um porto para a cidade de Marbella. E a construção desse porto salvaria financeiramente ambas as empresas. Né? Então esse é o grande plano de fundo. Por que eu resisti muito em gravar um vídeo a respeito de Toy Boy, pessoal? Porque o número de informações novas acaba surpreendendo. Vou dar um exemplo para você. Primeira informação. 7 anos depois de preso, uma empresa de advocacia muito grande, muito requisitada, muito famosa, decide tomar o caso de Hugo Beltrán como pro bono e rapidamente consegue a sua libertação com base na fragilidade das provas pelas quais ele havia sido preso. Para essa função é designada uma advogada chamada Triana, uma iniciante extremamente capacitada, extremamente competente, que assume o caso, mete a cara e vê nesse caso a oportunidade de subir dentro do seu próprio trabalho.
aconteceu? 7 anos antes, né, em uma festa com sua amante, Hugo Beltrán é descoberto pelo marido, né? Mas, no entanto, em razão da quantidade de bebida, em razão das drogas que fez uso, etc., ele acaba apagando e acorda apenas quando está dentro do seu barco, do barco no qual ele ainda mora, né? E vê um corpo sendo incinerado, pegando fogo na proa do seu barco, e esse corpo, para piorar a história, ainda está sem cabeça. A série diz que a polícia entende que aquele corpo ali incinerado é o do marido de Macarena, que a partir daquele momento desaparece. E a série se passa dessa forma, né? O marido da Macarena desaparecido e ele preso. Uma das primeiras informações que muda já nos primeiros episódios é essa, né? A advogada descobre que o marido de Macarena está vivo. E aquele corpo que foi incinerado e o corpo pelo qual o Hugo passou 7 anos na cadeia não era do marido de Macarena. E a história rola no sentido de tentar descobrir quem é esta pessoa que foi morta na proa do navio. E mais, teria sido Hugo de fato o assassino ou teria sido outra pessoa, né? Outras histórias interessantes que vão surgindo é uma das histórias, por exemplo, a história de André, o filho da Macarena, né? Um piazão que há 7 anos atrás teria sido violentado no mesmo dia da morte de seu pai, por alguém que não se sabe quem. Num primeiro momento a série tenta dar a entender, né, que teria sido pelo seu próprio pai. Mas na sequência, você percebe que não. No início da série, a série tenta dar a entender que a morte da pessoa na proa do barco teria se dado a mando de Macarena. Mas você percebe que não, né? Então muitas coisas vão acontecendo e vão chamando a nossa atenção. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa história é uma escavação profunda que a série faz nas veias, digamos assim, nas entranhas da polícia de Marbella. Não sei se é uma crítica à corrupção na polícia espanhola, alguma coisa assim. A série se dedica muito à cadeia de custódia de provas. É muito interessante essa parte, sabe, pessoal? Eu achei isso muito legal. Outras coisas que eu achei muito legal, pessoal, é a naturalidade com que ela trata alguns temas, né, como a prostituição masculina, como o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. É bem curioso, né? E esse André, por exemplo, que é filho da Macarena, é um rapaz jovem, deve ter seus 17, 18 anos, passa a se relacionar com um garoto do programa lá dessa cidade, né? E a história também passa por aí. Qual é o objetivo final dessa série? Descobrir, primeiro, quem era a pessoa na proa do barco que foi morta. Descobrir quem violentou André. E terceiro, descobrir quem matou de fato agora o pai, né, de André, que reaparece na série e acaba sendo morto na sequência também. Prós da série: agilidade, né? Agilidade extrema e principalmente reviravoltas bastante empolgantes. Pontos negativos da série: o tempo que a série perde com esta questão dos strippers, né? A cada episódio você tem lá um show, uma sexualização que, na minha opinião, é um pouco desnecessária, faz com que a série perca um pouco um público que ela poderia ter, né? Aquelas pessoas que gostam de filmes de ação, aquelas pessoas que gostam de séries inteligentes, acabam se decepcionando um pouquinho com este excesso, com este exagero, né? E com essa sexualização exacerbada dos episódios. Mas, tirando isso, me parece que o restante é muito legal, né? Tudo que diz respeito à polícia é muito bacana, tudo que diz respeito aos conflitos psicológicos que se estabelecem na série, muito interessante, vale muito a pena assistir. Outra crítica que eu teria, pessoal,
é a questão do fim desta série. Me parece que essa série ela vai se tornar Anote o que eu estou dizendo, para que depois outra pessoa não diga e não falem que não fui eu que disse. Acho que ela vai se tornar um divisor de águas aí na Netflix. A Netflix vai precisar decidir se ela vai dar continuidade nas séries antes do seu fim e antes até mesmo do seu lançamento. Eu vou dar um exemplo para você. Essa série ela termina, ela faz todos os fechamentos, ela não deixa praticamente nenhuma ponta solta. Mas lá no último episódio, e vai aqui um baita spoiler, ocorre uma explosão que acaba matando a namorada de Hugo Beltrán, né? E me parece, né, na minha humilde opinião, que essa morte da namorada do Beltrán tem uma única finalidade, deixar uma única ponta solta para que possa ser trabalhada numa segunda temporada. E como é uma série muito ágil, provavelmente eles já desfoquem da morte da Triana, desta advogada, nos primeiros episódios, caso aconteça aí uma segunda temporada, tá? Então, Netflix, fica aí minha dica para você, decida. Ou você vai decidir fazer a segunda temporada antes e depois você pode dar sequência. É bem importante isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí teu positivo e a gente volta a conversar na sequência, tá? Fale aí a respeito das pontas soltas que você encontrou e se alguma das minhas críticas é infundada aí. Falou? Um abraço.